Então, bem, só para tentar argumentar com vocês novamente, por que ele é n log n, vamos voltar aqui para a posição que a gente tinha um pouquinho antes disso. Essa posição aqui, que é a posição onde ele já é uma heap, tá? O que a gente viu lá é que para você transformar numa heap, a gente usa n log n, para poder transformar numa heap. Agora, como é que eu faço a heap ordenar e por que isso dá n log n? A primeira pergunta, pergunta feita pelo Rodrigo, que nos ajudou, é: quantas trocas eu faço entre o zero e algum elemento do vetor, Rodrigo? Quantas vezes isso acontece? Entre o zero e algum elemento do vetor para poder colocar o cara na posição correta. Considerando que o zero é o pai da heap, aí, a raiz da heap. Para cada elemento eu faço uma vez, né? Eu faço uma vez entre o 0 e 19, depois uma vez entre o 0 e 18, uma vez entre o 0 e 17, uma vez e assim por diante. Ok? Então eu faço n vezes isso. Tudo bem? Daí veio o meu n. Agora, da onde vem o log? Uma vez que eu fiz uma troca, quantas trocas eu vou ter que fazer e quantas comparações e trocas eu vou precisar fazer para transformar ele de volta numa heap? Aí que vem aquele raciocínio de que, bem, eu transformei o cara, peguei o cara da primeira posição, da posição 0, coloquei na última posição não ordenada e eu tenho que fazer ele transformar ele numa heap novamente. Quando eu vou fazer ele transformar numa heap, quantos passos eu vou dar? Lembre-se, eu comparo o 0 com os filhos dele. Se eu não troquei ninguém, eu já parei aí. Mas vamos supor, pior caso, eu troquei. Eu vou pegar um dos filhos que eu troquei e troco com os filhos desse. Pego esse, troco com os filhos desse e assim por diante. O pulo é o seguinte. Quando a gente vai fazer isso, a gente vai arrumar essa heap aqui, a gente tem que olhar o 0 e os filhos dele. A distância entre o 0 e os filhos dele, certo? É 1. É no mínimo 1. Aí eu troquei com 1. Agora, a distância entre o 1 e os filhos dele é no mínimo 2. Então eu vou pegar e vou trocar o 1 com o 3. A distância entre o 3 e os filhos dele é no mínimo 4. Eu vou trocar então o 3, no caso aqui, com o 8. A distância entre o 8 e os filhos dele, aqui no caso, é no mínimo 9. O que está acontecendo aqui, na verdade? Cada vez que eu faço uma troca para transformar numa heap, a distância entre os caras que eu estou trocando dobra de tamanho. Então, quantas trocas eu vou fazer até chegar num cara que não tem filhos? É o que vai acontecer no próximo passo aqui. Eu troco o do 8 com o 17 e eu paro. Quantas vezes eu consigo fazer isso? Quantos passos desses eu consigo fazer? Quantas trocas dessas eu consigo fazer até chegar num ponto onde eu não posso mais fazer trocas, sendo que a cada vez que eu faço uma troca, eu dobro o tamanho da distância entre os caras. Log de n trocas. Certo? Vamos supor que eu tivesse 1 milhão de elementos. Vamos imaginar que eu tivesse 1 milhão. Vamos mostrar aqui, na verdade. Vamos pegar esse cara aqui. Vamos fazer uma heap com 300 elementos. Só que aí a gente tem que tirar os índices e tem que tirar. Desse jeito aqui que a gente está, certo? A gente vai avançando. Depois a gente vai ver um vídeo da heap se formando e ela é muito estranha. Opa, fiz besteira. Mas tudo bem, tá aqui tá ok. Olha só, eu tenho esses dois carinhas aqui que eu tenho que fazer eu tenho que arrumar esses dois caras. Então eu olho o 0 com os filhos dele. Aí eu troco. Agora eu vou olhar o cara que eu troquei com os filhos dele. Observe o que está acontecendo com a distância entre o azul e os vermelhos. Entre o cara que eu troquei e os filhos dele. Certo? Cada vez essa distância está dobrando de tamanho. Porque é a regra de como é que eu calculo os filhos. Os filhos é 2i mais 1, 2i mais 2. Certo? Então, olha só. Cada vez que eu troco alguém, eu acabo trocando, mas toda vez que eu troco alguém, a distância dobra de tamanho. Então, quando eu der log de n passos, eu vou ter saído do vetor. Então, ok. Para cada elemento, eu faço uma troca do 0 com o último elemento ordenado.
e depois eu tenho que arrumar a heap. O custo de arrumar a heap é log de n. Ok? Então, compondo os dois vai dar n, que é n trocas que eu faço, log de n, que é o custo de arrumar a heap. Fica claro, Rodrigo? Ficou, professor, estou convencido. Beleza. Convencimento não basta, a gente vai ter que fazer na próxima etapa do curso, a gente vai ter que fazer uma coisa um pouquinho mais formal do que isso daqui, entendeu? Não é muito mais difícil, não é muito diferente do que eu falei, só que a gente vai ter que ver isso direto no código, porque é importante que você entenda a intuição, mas também é importante que você entenda exatamente como é que o código funciona. Mas veja só, aqui a gente consegue ver isso daqui, né, bem claramente. Ó, a distância entre os carinhas vai dobrando de tamanho, certo? Então, se ela está dobrando de tamanho a cada passo, quantos passos eu consigo dar? Certo? É legal a gente comparar isso com o selection. O selection, como é que era a ideia do selection? Não sei se vocês lembram, mas era assim, eu passava pelo vetor e achava o menor e colocava na primeira posição. Passava, achava o segundo menor e colocava na segunda posição. Passava, achava o terceiro menor, colocava na terceira posição e ia seguindo fazendo isso. Porém, depois que eu colocava o primeiro vetor na primeira posição, eu tinha que passar de novo por todo o vetor para descobrir o segundo. Vocês concordam que se a gente quisesse, a gente teria feito um selection invertido, né? Em vez de a gente procurar o menor e colocar na primeira posição, a gente poderia procurar o maior e colocar na última. Procura o maior e coloca na última. É um selection do mesmo jeito. Não mudaria em nada o que a gente tem no selection. Porém, cada vez que eu coloco um elemento na posição, o selection usa n-1 comparações para descobrir o próximo. Por isso que ele vai fazer n, depois n-1, depois n-2, n-3, o que dá a nossa PA, que na hora que você resolve, vai me dar um n ao quadrado menos n, blá, 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 aquela coisa toda, certo? E daí por isso ele é quadrático. O que o heap faz? O heap tem a mesma ideia. Ele pega o menor e coloca o menor no lugar. Depois que ele colocou o menor no lugar, ele tem que achar o segundo menor e colocar no lugar. Menor não, maior. Ele pega o maior e coloca no lugar. Depois ele tem que achar o segundo maior e colocar no lugar. Depois ele tem que achar o terceiro maior e colocar no lugar. Ele faz a mesma coisa que o selection, mas ele usa a estrutura da heap, da max heap, que é essa estrutura de que o pai não é maior do que os filhos e tal. E ele consegue, então, arrumar e descobrir quem que é o segundo maior e manter esse cara ordenado, organizado, com log de n operações. Então, é igual o selection, só que você tira o n da busca por um log n. E aí você vai ter, o selection seria n vezes n, você vai ter n vezes log n. Por isso que você vai ter um log n operações aqui, tá bom? Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, professor. Tá, joia.